Deu ruim aí para o senhor Jair Messias Bolsonaro e para o Sérgio Moro. Olha, o caso do INSS, se tiver CPI ou CPMI, a coisa vai ficar feia para a extrema-direita. Por quê? Porque nos últimos dias ficamos sabendo que o governo Bolsonaro foi avisado por vários órgãos de que tinha fraude no INSS e não fez absolutamente nada. Pelo contrário, os ministros do Bolsonaro e o nomeado pelo ministro da Previdência do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que era o então presidente do INSS, mexeram os pauzinhos para manter a mamata. Então ficou feia a coisa. Para piorar, numa entrevista, um senador do PL, aliado do Bolsonaro, que é o senador Isalci Lucas, ele confessou que ele ficou sabendo dos desvios no INSS e não fez nada. Ele disse que avisou ao então presidente Jair Bolsonaro e não mandaram investigar absolutamente nada. O pior é que ele estava num debate na CNN, ao vivo, com o deputado Alencar do PT. E aí ele quis falar, olha, eu já sabia disso desde antes, tanto é que eu avisei e vocês do PT não fizeram nada. Aí o deputado falou, peraí. Então você sabia disso aí desde 2019, você avisou o Bolsonaro, ele não fez nada, e você também não avisou a Polícia Federal nem nada? Aí fica feia a coisa. Para piorar, vaza aí na imprensa e é confirmada a veracidade de cartas que foram enviadas ao então ministro Sérgio Moro por órgãos aí, dizendo que, tá tendo um rombo no INSS. E o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez sabe o quê? Nada. Sérgio Moro não estava nem aí. A coisa tá ruim, viu? Se tiver CPI, já falo, pode convocar o senador Isalci Lucas, do PL, pode convocar o ministro Onyx Lorenzoni, pode convocar o empresário bandido que roubou mais de 400 milhões dos aposentados brasileiros, que repassou dinheiro para o Onyx Lorenzoni, pode convocar o careca do INSS que doou para a campanha do Bolsonaro, pode convocar outro bandido que roubou mais de 300 milhões dos aposentados e repassou dinheiro para o outro ministro da Previdência do Bolsonaro, convoca também o outro ministro da Previdência do Bolsonaro, que era o Ahmed, convoca também os presidentes do INSS durante o governo Bolsonaro e inclusive o secretário do INSS que mexeu os pauzinhos ali para garantir que as associações, né, eu ia falar empresas, mas na verdade eram associações de fachada, né, que os bandidos continuassem roubando o INSS. Aí vamos ver se vai ficar bom para a extrema-direita essa CPI ou não. Tava na hora do governo pegar a CPI, levar a sério e ir para cima. A última vez, quando teve a CPI do golpe, aconteceu alguma coisa lá interna no PT que não colocaram na CPI do golpe nem o Lindbergh Farias, nem os principais nomes do PT na comunicação. E pior, ainda barraram, não é do PT, o Janones. Ou seja, quem tem mais alcance na esquerda e quem tem melhor retórica para gerar cortes nas redes sociais e conseguir mostrar a verdade, foi barrado. Aí agora tá para ter uma CPMI e também já se fala que vão colocar aqueles lá que fazem uma fala chata, uma fala assim bem devagar, que ninguém quer ver. E aí você fala, peraí, se tiver CPI, a obrigação do governo Lula é colocar lá o Janones, que é forte de redes sociais, mesmo não sendo do PT, e para mim o fato dele não ser do PT é um problema às vezes, porque se o Janones tem uma projeção muito alta, quando ele tem muito voto, ele elege uns 2 ou 3 de direita com ele, lá do Avante. Porém, antes o Janones, que não é do PT, e a comunicação aí na CPI ficar do nosso lado, do que colocar lá alguém que é um zero à esquerda. E obrigação colocar também o líder do PT, que é o Lindbergh Farias, que também está aí, é um dos poucos aí na esquerda que está bombando nas redes sociais. Obrigação. Para começar a bater de frente. Inclusive o Janones fez um vídeo que já teve aí mais de 20 milhões de visualizações no Instagram. Aí você fala, nossa, comparado com o Nicolas é pouco, mas olha, se você pensar que o algoritmo está manipulado a favor do Nicolas, 20 milhões que o Janones conseguiu é muita coisa. Então imagine numa CPI como a gente consegue virar narrativa a nosso favor. Pois bem, enquanto isso, estavam lá na CNN o deputado Alencar, que eu já sei aqui, com o senador Isalci Lucas. Olha o que falou o Isalci Lucas. Com vocês aqui, senador. Aqui embaixo está o vídeo completo da CNN, mas aqui só o corte de quem está falando. Vamos lá.
de mais de 70 milhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Essas foram as a Polícia Federal, senador. Você levou a Polícia Federal, o governo Bolsonaro não abriu investigação. Senador, o senhor acaba de assumir. E o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Isso demonstra a participação de vocês, o conhecimento de vocês. E demonstra que vocês não querem investigar, que se quiser ser investigado lá atrás. Mas não, vocês querem agora atrapalhar a investigação porque tem medo dela. Vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. É uma vergonha. Se for aberta a CPI, eu quero que o senhor vá lá, seja convocado e lá dê esse depoimento. Diga o dia que recebeu a denúncia. Qual providência efetiva foi feita para a carinha de bunda do senador, a carinha de bunda. O Ministério Público Federal ou a Controladoria Geral da União e aquilo que o presidente Bolsonaro fez. O senhor acaba de assumir aqui, ao vivo. O senhor não fez nada para apurar nem o governo Bolsonaro. Pois bem, aí ficou ruim, né? Aí a narrativa vai para o espaço. Ele, olha, eu sabia, eu fiz, aí o Bolsonaro fez a medida provisória. O problema dele é que a medida provisória foi exatamente o que afrouxou ainda mais as regras. E aí parte da imprensa, aí quando você vê isso, já sabe, a imprensa bandida diz que, não, mas o Bolsonaro ele tava apertando as regras e não afrouxando. E o que aconteceu foi que depois da medida provisória, todas as associações e todos os bandidos passaram a roubar muito mais os aposentados. Aí começou o Libera Geral. Antes da medida provisória do Bolsonaro, uma das associações, o Jornal Nacional mostrou na semana passada, tinha ali roubado ou não sabemos se aquilo já era roubado ou não, mas tudo indica que pelo menos a grande maioria tinha pego 400 mil reais dos aposentados. Ou seja, se você pensar que está tirando ali 100, 200 reais por pessoa, estava lesando ali umas 2, 3, 4, 5 mil pessoas no máximo. Depois da medida provisória do Bolsonaro, eles passaram ali no ano seguinte já pulou para mais de 50 milhões de reais. É 100 vezes mais. Começaram a roubar centenas de milhares. E aí depois foi crescendo exponencialmente até chegar à quantia total de 400 milhões de reais. É muita grana que estavam tirando dos aposentados. É muita grana que estavam roubando das pessoas. E aí vem o cara e fala, não, eu avisei o governo, a gente fez a medida provisória. Pô, vai lá na CPI. O que acontece é o seguinte, o governo está denunciando que os bolsonaristas querem criar uma CPI porque eles vão querer ficar pedindo, e vão fazer isso inúmeras vezes até que consigam, para a polícia e para a justiça compartilhar com eles as provas da investigação. É aquilo, compartilhar com o bandido as provas que a polícia tem dele. Porque todos os membros da CPI vão ter acesso a tais provas. E aí o que acontece? Vai vazar. Por isso, os governistas já estão falando, olha, isso é armadilha. Não é para investigar mais, é para atrapalhar a real investigação, porque eles vão querer ter acesso a provas e eles vão pedir quebras de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, e isso a CPI tem poder de fazer. Mesmo se a polícia e a justiça falam, não vamos compartilhar as provas que temos. Tá bom, a CPI fala, vamos quebrar sigilos aí. E aí, de posse desses sigilos, a CPI, os membros da CPI bolsonaristas, têm como tentar recriar uma investigação parecida com a da polícia para ver a que pé tá chegando. Para ver, opa, peraí, deixaram aqui algumas transferências que ligam já o Onyx Lorenzoni, ligam o outro ministro do Bolsonaro, ligam isso, e aí podem avisar uns aos outros, olha, essas são as provas que a polícia pode ter contra vocês. Porque no atual momento, eles não sabem, eles estão 100% no escuro. Uma CPI pode pedir quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, e ver ali e falar, olha, essas são as provas que tem ali, que a investigação deve estar indo por esse lado. Vamos nos resguardar de tal maneira. Ou seja, obstrução de justiça pura, puríssima. O problema é o seguinte, isso não vai parar, pode até atrapalhar um pouco, mas não vai parar a investigação da Polícia Federal. O fato é que os governistas, o governo Lula em si,
não o Lula ou alguém do governo, mas fontes da imprensa dizem que o governo Lula, e nesse caso aí, apesar de serem fontes anônimas, são de várias fontes, e eu quase nunca acredito. Mas nesse caso faz sentido. Dizem que parte do governo aí está irritada, porque a investigação da Polícia Federal não foi para cima dos bolsonaristas. Porque ficou claro aí com as provas que já tem até o momento, que o crime foi dos bolsonaristas, mas a Polícia Federal não foi para cima, não fez uma busca e apreensão contra um, contra outro, nada. Pô, o cara recebeu 60 mil do cara que roubou 400 milhões. 60 mil de campanha ele recebeu ali no Pix. Imagino que ele não deve ter recebido por fora. E ele não teve busca e apreensão na casa dele para ver o celular, para ver se eles trocam mensagens, se são amigos? Peraí. Não teve ali uma coisa maior contra o Onyx Lorenzoni, contra o outro? E viram ali um certo direcionamento a nomes que, pelas provas que foram divulgadas até o momento, não tem ali quase nenhuma ligação e que são ligados aí a associações, mas não ao bolsonarismo. Falaram, peraí, parece que a investigação está direcionando ali para um lado que não é o lado que parece que é onde se movimentou mais grana. Isso aí também tem uma outra coisa, vai chegar no Hugo Mota, se investigar direitinho, né? É o se investigar direitinho, chega no presidente da Câmara. Por quê? Porque o chefe de gabinete dele, que eu mostrei foto aqui outro dia, era diretor de uma das associações que mais roubou mais de 420 milhões. E essa associação foi cadastrada, foi banida e foi recadastrada. Essas três coisas aconteceram durante o governo Bolsonaro, justo quando o chefe de gabinete do Hugo Mota era diretor dessa associação. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita que está tentando acabar com o país. E falou!